Vamos lá. A aula de hoje é sobre a primeira lei de Ohm. Essa que está expressa aqui atrás de mim, aqui na lousa, né? Mas vamos retomar um pouquinho, porque para chegar nesse ponto do curso, a gente já estudou algumas coisas, né? Para estabelecer uma corrente elétrica num circuito, a gente precisa de duas condições obedecidas aí. A gente precisa de um circuito fechado, né? E precisa de uma diferença de potencial. Precisa submeter esse circuito a uma diferença de potencial. Eu trouxe hoje aqui para mostrar um pouquinho interferências, coisas que interferem nessa corrente elétrica. Esse brinquedinho aqui é um circuito elétrico, né? E aí, assim, para diferença de potencial, como diferença de potencial, eu vou usar uma tomada, que no meu caso aqui é 110 volts, né? E o circuito fechado, eu posso abrir ou fechar usando interruptor, mas eu também tenho esses jacarezinhos aqui que eu posso abrir, posso separar quando me convier e tal, para mostrar, inclusive, assim, né, a dependência do circuito estar fechado de fato para que a corrente seja estabelecida. Como é que eu vou saber se tem ou não tem corrente estabelecida no circuito? A lâmpada aqui vai ser o nosso, vou falar bonito agora, indicador macroscópico de corrente, né? Se tiver corrente passando, a lâmpada acende. Se a corrente é maior, a lâmpada brilha mais. Se a corrente é menor, a lâmpada brilha menos, né? Então a lâmpada é isso, né? É um indicador da passagem da corrente. Você não vê a passagem da corrente, mas você vê a lâmpada acendendo mais ou menos, né? Então, e é isso que a gente vai usar como indicativo de que está passando uma corrente maior ou menor. Tudo bem? Antes disso, eu queria mostrar aqui uma imagem que representa um pouco essa ideia aqui da primeira lei de Ohm, porque veja, né? A diferença de potencial a gente já estudou. A corrente elétrica a gente já entende. O que a gente vai precisar introduzir hoje na conversa é esse R. Esse R é a resistência do circuito ou de partes do circuito, né? Que vão estar interferindo ali na passagem da corrente ou não. E para isso eu quero mostrar para vocês essa animação aqui, mentira, essa imagem, né? Que acho que ilustra bem a ideia do que é a primeira lei de Ohm, né? Está aparecendo aqui então esse novo elemento aqui que está representado por esse bonequinho vermelho. Ohm é a unidade de medida disso que eu estou chamando aqui de resistência elétrica, né? E acho que o próprio nome já indica um bocado do que é essa resistência elétrica, né? Eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial, uma voltagem, aí vulgarmente chamada voltagem, determinando que passe uma corrente medida em amperes pelo circuito, né? A resistência elétrica se opõe, resiste à passagem dessa corrente. A ideia fundamentalmente é essa, tá? Deixa eu fazer a experiência aqui com vocês, porque vai ficar bem claro. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o aparelho aqui. Isso aqui, essas duas bolotas aqui que eu não expliquei, são o que a gente chama de reostato. Reostatos são dispositivos de resistência variável. No meu caso aqui, cada reostato desses vai de 0 até 50 ohms. Está vendo aqui a indicaçãozinha? 50 ohms está aqui, né? E aí, como é que funciona? Como é que eu consigo variar a resistência do aparelho? É girando essa chavinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui, nesta posição, ele estaria com 0 ohms. Então, conforme eu vou girando essa chavinha para cá, a resistência dessa peça vai aumentando de 0 até 50 ohms. É dessa peça, mas repara, né, que essa peça faz parte do circuito, né? Então, se eu aumentar a resistência dela de 0 até 50 ohms, a resistência do circuito vai aumentar também, tá? Beleza? Então vamos lá fazer a experiência. Deixa eu ligar aqui na tomada, né? Deixa eu apagar luzes aqui ao meu redor para ficar mais fácil de ver também. E aí, tá aqui. Acho que dá para ver bem mais ou menos aqui, né? A lâmpada ficou super brilhante e tal, porque eu estou com os dois reostatos aqui, com a resistência. Opa, não vai brilhar mais ainda. Espera aí, deixa eu fazer isso aqui.
zerar a resistência desse de cima também. Veja que brilhou mais já, né? A luz está mais acesa ainda. Circuito interrompido, circuito conectado, fechado, né? Os jacarezinhos que eu falei para vocês aqui, né? Deixa eu tentar puxar a minha vida também, para tentar mostrar melhor as coisas aqui, ó. Então, vamos lá. Né? Circuito aberto, circuito fechado, lâmpada acendendo, beleza. Vamos lá, deixa eu girar o reostato aqui para aumentar a resistência dele. Olha o brilho da lâmpada diminuindo, olha o brilho da lâmpada diminuindo ainda mais, conforme a resistência do reostato e, portanto, do circuito está aumentando, certo? Vamos entender isso um pouco mais quantitativamente aqui, para ficar mais claro qual é a ideia expressa aí, né, através da primeira lei de Ohm, tá? Vamos lá. O que está acontecendo, então, né? O que a gente viu de uma maneira geral? Tá lá, acendi o meu circuito, né? A lâmpada brilhando bastante, super clara, né? Super branca, inclusive super iluminada, tal. E aí, conforme eu aumento a resistência do circuito, a corrente diminui. A gente percebe a diminuição da corrente, como a gente combinou, pela lâmpada brilhando menos, tá? Repara que a expressão, né, U igual a RI, essa que está aqui atrás de mim, né? Quando eu tenho uma igualdade, né, moçada, esse produto R vezes I tem que ser igual à diferença de potencial, e a diferença de potencial eu não estou alterando, né? É os 110 volts da tomada. Então, não posso alterar esse produto. Portanto, a equação está dizendo, né? A forma da fórmula está me dizendo isso. Está me antecipando que, se houver um aumento da resistência, tem que haver uma diminuição da corrente. Tudo bem? Vamos lá, seguindo, tá? Essa ideia que está expressa aqui na pseudo-animação que a gente monta aqui, tá? Vamos lá, coloquei corzinhas aqui, né, no U igual a RI, na expressão da primeira lei de Ohm, para designar cada um dos bonecos, né? Mas veja, faz algum sentido, né? Acho que dá para entender melhor agora o desenho, percebendo que o que eu fiz? Eu aumentei a intensidade do bonequinho vermelho, né? Aumentei a resistência, ele ficou mais intenso, vamos dizer assim, né? E, portanto, né, mais difícil de passar a corrente elétrica por aqui, dado que eu não estou mudando a diferença de potencial, né? É isso aqui que está acontecendo, tá? Normal. Isso aqui, moçada, trago velharias, né? Isso aqui, alguns de vocês nem conhecem, né? Isso aqui é como o tio aqui ouvia música quando ia, né, em viagens aí. É um toca-fita portátil, é um aparelho que a gente, né, quem tinha, levava lá para o sítio dos amigos, quando podia, quando fazia as viagens, se quisesse ouvir música, né? E a música ia gravada em fitas cassete. Peça de museu, né? Vai na minha. Esse especificamente, esse aparelho que eu tenho até hoje aqui, ele tem lá atrás dele uma coisa que era muito comum nos aparelhos, que é um seletor de voltagem. O seletor de voltagem era essa chavinha aqui, né? Que você podia jogar para a direita ou para a esquerda para selecionar se você ia ligar o aparelho numa tomada de 110 volts ou de 220 volts. Era muito comum da pessoa se dar meio mal porque esquecia dessa história e quando ia, sei lá, para o interior, isso é muito comum, no interior é muito comum ter tomadas de 220 volts. E a pessoa esquecia de mudar o seletor de voltagem, né? Deixava no 110 volts, ligava na tomada 220, o aparelho queimava. O que acontece? Por que queima, né? Porque o que acontece é, se eu aumento a diferença de potencial, né, o aparelho está prevendo que vai ser ligado uma tomada de 110 volts, você liga em 220, vai percorrer esse aparelho uma corrente maior. E como a gente viu também em aula anterior, corrente implica efeito Joule, né?
o circuito esquenta no instante que a corrente atravessa ele, né? E aí esquenta demais, né? O aparelho está prevendo que vai ser uma corrente atrelada aos 110 volts. Quando eu ligo em 220, a corrente é maior do que o aparelho está pronto, está preparado para aguentar, para suportar, ele acabava queimando. Como é que solucionava o problema? Bom, você faz o seguinte, você está na dúvida, você não sabe se a tomada é de 110 ou 220, joga o seletor para 220. É um toca-fita, não é? É. Se a tomada for 220, beleza, vai tocar normal. Se a tomada for 110, vai tocar meio devagarzinho, vai ficar meio lento, o som vai ficar meio grave, e você percebia que então a tomada é 110. O que não dá é fazer o teste com o seletor apontando no 110, porque como a gente conversou, se a tomada for 220, você queima o aparelho, tá certo? O que faz o seletor? O seletor faz uma mudança na resistência do aparelho, porque veja, olha só, liguei no 220, a corrente vai ser maior, a não ser que eu mude lá o seletor. Por quê? O que acontece quando eu mudo o seletor? Aumenta a resistência do aparelho, de modo que a corrente continua sendo a mesma, né? A corrente para a qual o aparelho está preparado para funcionar. Tá ok? Hoje em dia não temos mais esse problema, né? Porque hoje em dia os aparelhos são bivolts. Ele faz a seleção, né? O seletor é um seletor automático, não precisa de uma chavinha para você ficar cutucando lá, jogando de um lado para o outro, né? O aparelho faz o chaveamento que a gente fala automaticamente, tá certo? Tá aí outra representação da mesma ideia, que acho que dá bem para ilustrar, fica bem claro aí, que é literalmente uma caricatura, vamos dizer assim, do que é a primeira lei de Ohm, tá? Da relação entre diferença de potencial, corrente e a resistência elétrica, tá ok? Só um exercício aqui de aplicação da formulinha, né? Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente de 0,4 ampere quando está sujeito a diferença de potencial de 20 volts. Determine em ohm a resistência elétrica do resistor. Bom, então vamos lá para os dados que o enunciado me fornece. A corrente elétrica, deixa eu pegar uma canetinha aqui, esqueci. A corrente elétrica é 0,4 ampere. A diferença de potencial U é 20 volts. Ele quer saber a resistência elétrica R. Esse aqui, né, moçada, é um daqueles que, se você organiza os dados do enunciado, ele praticamente fala, use tal fórmula, né? No caso aqui, então, é a primeira lei de Ohm mesmo, da qual estamos falando, U igual a R vezes I, substituindo valores 20 é igual a R, que eu quero saber, vezes I, que é 0,4. 20 dividido por 0,4, a resistência, então, é 20 dividido por 0,4, 50 ohms. O símbolo do ohm o grego maiúsculo, que é, né, essa ferradurazinha aqui. Tá ok? É isso, moçada.